Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui, onde o Fábio Azevedo e o Rei Kraus foi lá no BarbaCast e o Fábio Azevedo falou ali um pouco sobre o Felipe Luiz. Ele rasgou elogios ao Felipe Luiz, disse como admira o trabalho do Felipe Luiz. Ele é vascaíno, né? Provavelmente você conhece ele, é um fanático vascaíno. Ele faz umas narrações bem engraçadas ali sobre o Vasco, sobre o Casaca, que ele tem um bordão, né? Quando o Vasco faz gol, que é bem difícil. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse corte. O link do vídeo do BarbaCast vai estar aqui na descrição para você ir lá assistir o vídeo na íntegra, beleza? Eu queria saber de algumas coisas em comum de vocês, assim, pra gente ir pro final, que eu sei que você tem hora aí. Que você... Não pode falar como vascaíno, mas também como jornalista de futebol brasileiro, caramba, o que você tá achando do trabalho do Felipe Luiz? Aí você fala também depois. Cara, eu acho que o Felipe Luiz, ele tem um quê de Guardiola. No que eu quero chegar? Ele é um estudioso como era o Guardiola quando era jogador. Isso me foi contado uma vez numa entrevista que eu fiz com o Evariste Macedo. Acho que eu até te falei isso. Quando era treinado por ele na Arábia. O Evariste dizia que o Guardiola chegava perto dele, conversava, anotava os treinamentos. Exatamente o que fez o Felipe Luiz em determinado momento da carreira, que já deve ter vislumbrado. Falei, cara, eu vou virar treinador, deixa eu já começar a beber nessa fonte. Foi o Jorge Jesus. Com certeza devia trocar muita ideia com o Simeone e com tantos outros grandes com quem ele trabalhou. Sim. Eu acho ele um cara muito inteligente, de ideias de futebol bem interessantes. Claro que favorece a ele o elenco que ele tem nas mãos, mas outros tiveram e as ideias não eram dessa qualidade. Alô, então, São Paulo. Então, assim, eu acho que ele é um cara de uma visão 360, uma visão macro do que é o futebol. E ele vai muito além das 4 linhas. Ele me parece uma pessoa, eu gosto das entrevistas dele, apesar do Rei passar pano para ele, mas eu gosto... Erro, não tem por que passar pano. Não, eu gosto das entrevistas dele porque ele é muito sóbrio, ele faz a leitura do jogo que você enxergou. Claro que o treinador puxa muito pro lado dele, o Varela jogou bem, ele jogou muito bem, ele potencializa, claro, mas isso faz parte do jogo. Porém, ele não é aquele cara que tenta mascarar. Tu viu um jogo que não conseguiu fazer uma finalização. Eu falo, não, mas a posse de bola, o lateral cobra... Não. Ele vai olhar e vai te apontar. Ganhamos o primeiro tempo. E o Flamengo apresenta variações que não apresentava com os últimos treinadores. Então, assim, é legal assistir o Flamengo jogar. Eu narro muitos jogos do Flamengo para Flash Score. Quero mais que o Flamengo vá muito mal nos 2 jogos da semifinal, mas a gente sabe da qualidade do adversário. Então, eu entendo, é cedo para dizer de trabalho para a seleção brasileira, acho que é muito cedo ainda. Porém, ele caminha para ter um futuro como um treinador longevo, não é aquele treinador sazonal, que chegou agora, ganhou 2 títulos, 3, sumiu. Não, ele é um cara que tem inteligência, um cognitivo que a gente percebe pelas ações, pelas atitudes, que já tinha em campo. Não consigo mais ir à linha de fundo, mas vou compor aqui atrás. Vou fechar e deixar alguém correr lá na frente. Se eu for, eu tenho que pegar um atalho para vir aqui atrás. Então, assim, ele é um cara inteligente. Então, um cara inteligente num esporte coletivo sobressai. Sim, e você? Fala. Não deixei nada pra você falar. Perfeito. Eu vou acrescentar com uma... Não. Bruno Espírito, faço minhas as palavras... faço minhas as palavras do Braz. Muito bem falado. Não, mas tem um episódio do Felipe Luiz. Primeiro que o Barroca já falou isso. Sim. Mas teve outro com o Jorge Jesus, aquele Flamengo Inter, no Maracanã. Lembra disso? Flamengo Inter no Maracanã, aí o Jorge Jesus falou para o Felipe Luiz fazer ultrapassagem. Preciso que você ultrapasse, Aí o Felipe Luiz, que não nunca aguentava, foi uma característica dele. Exatamente. Né? Aí ele chegou pro Jorge Jesus e falou: Mister, vai ser melhor eu jogando por dentro. Ele falou sobre isso. Vai ser melhor jogando por dentro e tal. Aí o Jorge Jesus falou: então vamos testar você jogando por dentro. E ele acabou com o jogo. Mas ele tem a capacidade de chegar e dialogar. Exato. Exatamente. É uma característica dele também. O PVC me contou uma lá agora nessa resenha que a gente foi lá em São Paulo, que até tem uma... Foi um vídeo que tá quase com 200 mil visualizações, o vídeo tá indo muito bem. Ele contando uma passagem do Felipe Luiz, antes dele vir pro Flamengo, um jogo da seleção em 2019, mas antes de vir pro Flamengo, na Bahia, se eu não me engano, contra a Venezuela, talvez, e 2019. Aí ele PVC tava na tribuna, né? E o estádio lá na Bahia, aquele é o Barradão? Barradão. Não, Barradão não. Fonte Nova. É muito alto, né? É alto, é. Então a tribuna fica muito no alto. E aí ele como é o Newton Santos, né? Exatamente. Aí ele bateu uma foto de como o time da Venezuela, se eu não me engano, era o time da Venezuela, tava postado no campo e dificultando. O Brasil não venceu esse jogo. E aí eles estavam com uma linha de 5, né, atrás, para defender, e o Brasil não conseguiu, né, penetrar nessa linha de 5, não fez os gols. Aí ele bateu uma foto, chegou lá na zona mista, o Felipe passou, ele falou: Felipe, deixa eu só te mostrar um negócio aqui. Aí ele pegou a foto, né, do campo e falou: cara, vocês lá
no Atlético de Madrid, vocês têm essa... Vocês que jogam assim, com a linha de 5, uma defesa muito forte, é difícil entrar, é difícil tomar gols e tudo mais. Eu queria perguntar pra você, não em on não, eu queria perguntar pra você, como que vocês lá, qual o ponto fraco de vocês nessa linha de 5 para que vocês tomem gol? Porque no caso do Brasil foi a mesma coisa. E o Brasil não conseguiu fazer o gol. Aí ele falou, ele olhou, pensou e pediu a imagem. Porque ele falou assim, me manda essa foto, por favor, que eu vou mandar pro meu grupo de estudo. Ele tinha um grupo de estudo em 2019 com alguns jogadores e ex-jogadores do mundo inteiro, analisando situações, cara. E aí o PVC falou que isso se repetiu no jogo Flamengo e Corinthians, em que o Bruno Henrique é expulso. Aham. Porque ele fez a linha de 5 e o Corinthians não fez Não nada. jogou. Não joga, fez não nada. tem O como Jorginho jogar. conta uma história, quando ele foi treinado pelo Tele Santana no Flamengo. Jorginho foi um exímio lateral, tinha um cruzamento. E o Jorginho tá chegando, hein? O Jorginho do Arsenal está chegando no Mengão. Fantástico, 1994 tá aí para poder confirmar a semifinal contra a Suécia, aquele Que cruzamento absurdo. que ele acha Romário no meio dos caras ali, né? Com 1,5 m. E ele tinha uma característica do cruzamento que ele chama cruzamento banana, né? Que ele botava a bola em curva para dentro, chega no lado e pum. Isso. Ele falou, ele conta essa história, o dia que você estiver com ele, você pergunta. Ele falou, cara, o Tele, que foi um exímio treinador com quem todo mundo trabalhou com ele, só elogiava, ele uma vez no Flamengo fez com que eu mudasse o meu cruzamento, que era a bola chegar na linha de fundo e eu chegasse para bater com o peito do pé. Ele, não, professor, mas é melhor chegar e tirado, porque você vai no fundo, tira. Né? Ele falou, e se você tiver apertado? Não tiver como você fazer o movimento? Já chega batendo, chega de primeira. Ele falou, cara, no início, até que eu peguei o recurso e em determinadas situações eu passava a utilizar. Que é isso que você está falando. Pegou aquele recorte. No Atlético de Madrid tomava pouquíssimos gols, realmente o Atlético vencia por pouco também. Isso. Não era time da espetáculo, Sempre 1 a foi 0, assim. 2 a 0, 2 a 1, era coisa mais apertada, mas tinha um sistema defensivo muito forte. O Felipe fazia parte dele. Fiz alguns jogos da La Liga com ele. Então, ele pega esse recorte, em algum momento você vai utilizar. Utilizou. Bruno Henrique expulso, eu baixo e utilizo. Realmente o Felipe Luiz usou essa tática lá contra o Corinthians e deu muito certo, né, cara? Os jogadores se posicionaram bem entre as linhas, fizeram as linhas corretas e o Corinthians batia no muro. E se o Flamengo tivesse ali um matador, o Flamengo ainda tinha vencido o jogo por 1 ou 2 a 0 aquele jogo. Mas o técnico tem que saber montar essa linha, não é simplesmente botar os jogadores ali para se virar, porque senão os jogadores não vão se posicionar bem entre as linhas e o adversário vai conseguir furar isso. Se você curtiu o vídeo, cara, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.